Olá pessoal, muito boa noite. Meu nome é Bruno Gabriel Witzel de Souza e eu gostaria de deixar aqui os meus primeiros cumprimentos aos participantes do evento desta noite em comemoração aos 90 anos de fundação da Comunidade Luterana de Ferraz e deixo aqui também os meus agradecimentos por poder participar deste bastante importante evento, ainda que não pessoalmente, ao menos com esse vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de tratar alguns dos temas referentes à história da imigração dos povos de língua alemã para o estado de São Paulo, de maneira geral, e para Ferraz em particular, colocando nessa introdução essa onda migratória em uma perspectiva histórica internacional, explicando por que esses imigrantes de língua alemã foram para o interior de São Paulo, quais eram as alternativas que tinham e quais foram os impactos que tiveram na sociedade, sobretudo na sociedade local que os acolheu e a partir de cuja imigração eles moldaram também esta referida sociedade. Bom, antes de iniciar o vídeo propriamente dito, com a parte histórica e com as questões de desenvolvimento econômico e social que decorrem daí, eu gostaria de deixar os meus primeiros parabéns. Em primeiro lugar, à comunidade luterana de Ferraz, ao completar esses 90 anos de manutenção da sua história, de suas tradições e desses importantes laços comunitários que foram criados. Em segundo lugar, não menos importante, a toda a população de Ferraz, independentemente de sua base religiosa, pela manutenção desta importante comunidade local no interior de São Paulo. E deixo aqui em especial os meus parabéns às famílias que são hoje homenageadas. Eu tenho uma lista de alguns nomes, espero que seja uma lista completa. Se não for, deixo aqui também a minha desculpa por ter omitido alguns dos nomes. Mas deixo aqui então em particular os meus parabéns ao desenvolvimento ao longo desses quase 2 séculos de história construídos pelas famílias Groß-Klaus, Habermann, Lahr, Lautenschläger, Mackay, Schrank e Schneider. E eu gostaria também de deixar os meus agradecimentos aos organizadores deste evento, principalmente ao Weder Varussa, pelo trabalho realizado na reconstrução e na recuperação da memória do pessoal de língua alemã de Ferraz, ao Leonardo Gardenal e também ao André Bovo pelo apoio na organização deste evento. Bom, esse vídeo tem um objetivo de dar um contexto geral, um contexto internacional à imigração dos povos de língua alemã para o interior de São Paulo. Nós somos, hoje, o fruto de várias decisões históricas. No fim das contas, aquilo que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós e assim por diante, as decisões que eles tomaram, têm uma grande influência em quem nós somos, onde vivemos, como vivemos, o que fazemos e a maneira como nós também nos organizamos em sociedade. Esse é um aspecto muito importante que se refere a toda base social. Tudo aquilo que nós organizamos ou fazemos tem uma origem histórica. E a comunidade luterana e a comunidade de língua alemã ou de origem de língua alemã no interior de São Paulo e em Ferraz, de maneira particular, está muito associada a um grande processo imigratório que aconteceu no século XIX. Principalmente no início do século XIX, a partir de 1810, 1820, até o começo do século XX, então mais ou menos 1910, 1920, nesse intervalo de mais ou menos 100 anos, cerca de 55 milhões de pessoas deixaram os países da Europa Ocidental, principalmente os países a partir da Alemanha para o Ocidente. E eles foram principalmente para as Américas, para a América do Norte e para a América do Sul. As duas principais alternativas, ou as duas principais destinações desses imigrantes eram ou os Estados Unidos ou a Argentina. A Argentina principalmente com imigrantes espanhóis, com os imigrantes de língua espanhola e também com italianos. São Paulo, nesse momento, era uma economia que se baseava na produção do café, principalmente a partir da década de 1840 e da década de 1850, e São Paulo, enquanto província, à época do Império Brasileiro, tinha uma grande escassez de mão de obra. É nesse sentido que o processo de imigração dos alemães ou dos povos de língua alemã se inicia para o interior de São Paulo. Há duas ondas imigratórias principais com o pessoal de língua alemã para o interior de São Paulo. Uma delas
é aquela que se refere aos chamados trabalhadores endividados. São principalmente os parceiros, assim chamados à época e cujo nome se consolidou também hoje em dia. Esses parceiros eram imigrantes que tinham menos poder aquisitivo, eram aqueles realmente os mais pobres entre os europeus. Nesse sentido, o fazendeiro paulista, ele pagava a passagem desse imigrante, que depois se comprometia a pagar esse empréstimo de volta ao fazendeiro por meio do trabalho nas fazendas de café. Isso se deu inicialmente com o chamado sistema de parceria, em que metade da produção anual ficava para o fazendeiro, metade ficava para o trabalhador, e com isso ele ia pagando a dívida ao longo do tempo. O grande idealizador desse projeto foi o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, na sua fazenda de Bicaba. Acho que é bastante conhecida no interior de São Paulo, certamente também muito conhecida em Ferraz, a fazenda de Bicaba. Grande parte dos trabalhadores que depois se radicaram em Ferraz haviam trabalhado inicialmente na fazenda do senador Vergueiro, em Ibicaba. Havia outra grande e importante fazenda do senador Vergueiro, a Fazenda Angélica, mais próxima, em Rio Claro. A partir dessa experiência na Ibicaba, vários outros fazendeiros também iniciaram a contratação de povos de língua alemã. Então, era aquele pessoal que morava nas regiões que falavam o alemão, ainda não era a Alemanha se unificou apenas em 1871, mas eram os estados que falavam o alemão e também as regiões da Suíça que falavam o alemão. Essas outras fazendas, claro, também empregaram trabalhadores dessas regiões, e esses trabalhadores, terminados os seus contratos, eles acabavam se radicando em algumas regiões do interior de São Paulo, entre elas Ferraz. Ferraz, então, teve um papel muito significativo. E outra fazenda bastante importante nesse processo de formação do pessoal de Ferraz era a Fazenda Tabajara, que pertencia anteriormente ao senador Souza Queiroz, que era genro do senador Vergueiro. Nessa fazenda foi sendo criada uma comunidade de alemães, principalmente a partir da década de 1870. Esses imigrantes eles vieram inicialmente para a região de Leme, mas o objetivo deles era reemigrar. Eles queriam ir, no fim das contas, para Santa Catarina. Santa Catarina sempre foi o estado com o maior número de imigrantes de língua alemã no Brasil. No entanto, eles acabaram ficando ali na Fazenda Tabajara, em Leme, e criaram o chamado núcleo de Kirchdorf. E grande parte dos imigrantes que depois foram e se estabeleceram em Ferraz haviam sido estabelecidos inicialmente em Kirchdorf. Então, essa é a primeira grande onda imigratória. Esse é o primeiro grande motivo pelo qual nós temos esse grande número de descendentes de alemães, dos quais vocês são a história viva hoje, nessa comemoração importantíssima. Esse é um dos motivos pelos quais houve a criação dessa comunidade de língua alemã em Ferraz. A outra grande onda imigratória que se formou em São Paulo se deu principalmente a partir da década de 1870, 1880 e principalmente com a proclamação da República, já na década de 1890, essa nova onda imigratória, que foi a fundação dos chamados núcleos coloniais. O governo de São Paulo e o governo federal tinham o objetivo de também criar alguns núcleos em que os imigrantes pudessem comprar terra. Porque comprar terra sempre foi um dos grandes objetivos dos imigrantes, mas havia grandes dificuldades em obter a propriedade da terra numa sociedade que era formada até então por grandes fazendas. A terra era cara e havia sempre o objetivo dos fazendeiros em controlar o acesso à terra. Então, os núcleos coloniais tinham esse objetivo de estabelecer o imigrante, principalmente o imigrante europeu, em núcleos próprios, nas próprias terras. E um dos grandes e mais importantes núcleos foi o chamado núcleo Jorge Tibiriçá, localizado na região de Corumbataí. Outra grande parte dos imigrantes alemães que se estabeleceram depois em Ferraz haviam inicialmente imigrado para a colônia ou para o núcleo colonial Jorge Tibiriçá. Esse núcleo ele era realmente grande. A média de habitantes do núcleo Jorge Tibiriçá entre 1897 e 1920 era de quase 1.500 pessoas. E na média havia ali geralmente cerca de 94 a 100 alemães. Muito embora o número de alemães nesse núcleo
tenha chegado a 455. Então esse pessoal chegava, se estabelecia, trabalhava no núcleo por alguns anos, em lotes que eles buscavam comprar, alguns deixavam o núcleo e iam para outras regiões, como por exemplo para Ferraz. Então, recapitulando, a imigração de povos de língua alemã para Ferraz tem duas origens principais. Uma são os trabalhadores endividados que iam para as fazendas de café, depois faziam o pagamento de suas dívidas e a partir daí podiam se localizar em outras regiões. E a segunda grande onda migratória são aquela associada aos núcleos coloniais estabelecidos no estado de São Paulo. Então é muito interessante nós pensarmos aqui que a nossa história hoje tem uma origem histórica muito, muito longa. São as conquistas de pelo menos 5 ou 6 gerações para que nós chegássemos ao dia de hoje nessas comemorações em Ferraz. E esses imigrantes, eles saíram da Europa principalmente em busca ou de novas oportunidades, de melhores oportunidades de vida, como por exemplo, melhores salários e acesso à terra, ou por motivos de pobreza. Havia um pauperismo muito grande na Europa Ocidental em meados do século XIX, principalmente nas regiões de língua alemã da Suíça e também na Alemanha. Isso causado por dois motivos. Houve um crescimento populacional muito grande, então a população aumentou muito. Isso significou que não havia emprego para todos. E 2, havia um processo de transformação na economia da região, com as primeiras ondas de industrialização. Então o pessoal que tinha alguns empregos mais tradicionais, como por exemplo associados à manufatura, à pequena manufatura, como tanoeiros, sapateiros, latoeiros e assim por diante, acabaram perdendo o emprego e tiveram que buscar outras oportunidades. Muitos deles não tinham dinheiro para pagar a própria passagem para vir para o Brasil, para ir para os Estados Unidos ou para ir para a Argentina. E foi nesse sentido que então os fazendeiros atuaram, dando um empréstimo, e essas famílias então tinham que pagar de volta ao fazendeiro. Então acho que vale a pena esse momento de reflexão aqui, e aqui eu me encaminho para o final do vídeo, de notarmos quão longa é a história da imigração dos povos de língua alemã para São Paulo e quão grande foi a sua contribuição para o desenvolvimento em vários aspectos do estado de São Paulo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, e também, talvez aqui nessa noite valha essa reflexão, principalmente, de um ponto de vista cultural. Não é à toa que existe hoje essa comunidade luterana que se mantém firme, que se mantém forte e que se mantém muito bem enraizada agora nas terras roxas do interior paulista. Então, é com isso que eu gostaria de finalizar essa apresentação e deixo agora então a palavra ao Éder na sequência dos debates deste evento. Meu muito obrigado a todos, meus parabéns novamente por esse grande feito que é a manutenção desta comunidade e os meus parabéns também por esse evento. Agradeço a todos e desejo a todos então uma muito boa noite e uma muito festiva noite nesta data aqui tão importante.